Bem, eu gostaria de facto de dar as boas noites, aí no Brasil é mais as boas tardes a todos os participantes e de facto dizer que é para mim uma grande honra poder fazer este webinário luso-brasileiro, eu aqui de Lisboa e os colegas que me convidaram em Belo Horizonte e um pouco por todo o Brasil. E, portanto, agradeço muito este convite de amigos de sempre, o professor Gustavo Nassif, presidente do Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência, que conheço há muitos anos, que comigo fez o seu pós-doutorado e que, além do mais, tem agora esta importante responsabilidade de ouvidor da Prefeitura de Belo Horizonte. E também gostaria de cumprimentar o Dr. Rodrigo Ribeiro, diretor da Escola da Advocacia Geral da União Regional, não só em Minas Gerais, mas na primeira região, e também dizer que é com muito gosto que me associo à Advocacia Geral da União. Há pouco estávamos a conversar, tive a ocasião de participar na sessão de abertura de um congresso da ANAF há cerca de 2 anos, de salvo erro, em Florianópolis, e de facto assinalar esta importância de facto também da instituição da Advocacia Geral da União, que curiosamente é uma instituição muito particular, porque nós em Portugal, já agora, nós em Portugal temos em simultâneo as funções que a AGU exerce e o Ministério Público em Portugal estão todas no Ministério Público, portanto temos a ter esse aspecto uma diferença no nosso desenho constitucional. Mas, sem mais delongas, o título aqui da nossa conversa é um título, julgo, muito importante, o Estado de Direito em tempos de Covid-19. E o que é que se pretende com esta minha fala? Claro, introduzir o tema, explicar quais são as respostas que o direito tem em relação a esta pandemia. Eu não tenho respostas médicas, eu não sou médico, não sou político, não sou economista, mas, portanto, as respostas que eu posso ter são as respostas de um humilde jurista e de um humilde constitucionalista e que quero também partilhar convosco. Aliás, respostas que agora se tornaram mais importantes porque dá-se a coincidência de ter feito a minha tese de doutoramento precisamente sobre o estado de exceção, que é o estado de sítio, o estado de emergência, no direito constitucional. Aliás, tese que agora republiquei, mas, digamos, uma versão resumida, saiu, a partir de hoje está à venda na Almedina, também na Almedina Brasil, através de formato eletrónico, tem aqui a capa do livro. Eu próprio não tenho ainda o livro em papel, porque só tenho a versão em e-book, mas em papel aqui chegará dentro de dias, mas, portanto, no Brasil, o papel ainda vai chegar mais tarde, embora sendo impresso no Brasil, mas, portanto, tem esta possibilidade de no site da Almedina Brasil, também poder adquirir esta obra em formato de e-book. E, portanto, como imaginam, ao fim de 21 anos de ter defendido a minha tese de doutoramento, é uma grande satisfação, digamos, por más razões, estar nesta situação de ver aquilo que eu estudei, digamos, em aplicação prática, em ação, e portanto, dar assim também o meu contributo. Mas gostaria de fazer o seguinte enquadramento. Nós vivemos na normalidade. Habitualmente as nações, os países, as sociedades vivem na normalidade. Não vivem na exceção, não vivem na crise permanente, não vivem na emergência. E, portanto, o direito que nos circunda, o direito que nós temos na sociedade organizada em que nos inserimos é um direito da normalidade. Isso não quer dizer que a ordem jurídica não tenha aqui e acolá normas temporárias, normas que sejam para acudir a circunstâncias concretas, a problemas concretos que têm uma curta duração, ou que também possa haver normas excepcionais ou normas especiais para atender a necessidades especiais, mas, portanto, de um modo geral, a nossa ordem jurídica é uma ordem jurídica que vive na normalidade, digamos, numa saudável rotina, e, portanto, o direito é o direito da normalidade. Mas também é verdade que às vezes nós enfrentamos crises, o Estado também enfrenta as suas crises, a economia também tem as suas crises políticas, crises económicas, crises sociais, como enfim, neste caso de sanitário, é o caso desta pandemia, e portanto o que é necessário é mostrar que o direito tem uma resposta para as situações de crise e não pode ficar paralisado quando de repente surge um fenómeno
que é um fenómeno novo, que é um fenómeno de contornos maioritariamente imprevistos e, portanto, não podemos ficar bloqueados e não saber como responder a esse mesmo fenómeno. Portanto, isso significa que o direito responde de duas maneiras em relação às circunstâncias e aos factos da vida. Responde com o direito da normalidade, é o direito comum que nós aplicamos, um direito estável, um direito duradouro, mas também responde com um direito de crise, com um direito de emergência, usa-se também muito na ciência jurídica, um direito de exceção, que significa a mudança substancial de certas normas que se adaptam, que se viram ao contrário, para precisamente durante um período de crise permitir a resolução dessa mesma crise. E isso, aliás, sucede em várias partes do direito, não sucede apenas no direito constitucional, sucede no direito administrativo, o Estado de necessidade administrativa, também sucede, por exemplo, no direito penal, os crimes podem ser justificados invocando uma razão de necessidade ou o direito civil, também existe o mecanismo de direito de necessidade no direito civil, mas aquilo agora de que se trata, e o mais importante de todos, é o direito de crise quando chega ao direito constitucional. E porquê? Por uma razão muito simples, porque quando é necessário convocar o direito constitucional é porque a crise é de tal maneira grave que é necessário que a ordem jurídica constitucional, que é a ordem jurídica suprema, é o estalão supremo do direito, essa ordem jurídica vai ter que responder e vai ter que perturbar a normalidade de duas coisas muito importantes que caracterizam o Estado de Direito, desde que ele existe desde o século XIX. Quais são? Por um lado, os nossos direitos fundamentais, porque vai afetar esses direitos, vai normalmente suspender alguns ou até bastantes direitos fundamentais, e por outro lado, vai implicar uma reorganização do poder político, normalmente concentrando poderes num órgão de cunho executivo, para que, e no âmbito da administração, para que se possam tomar medidas mais intensas, mais intensivas, precisamente para debelar, para minimizar e para eliminar os focos de crise ou as causas da crise que levaram à declaração de um estado de emergência ou um estado de sítio, um estado de defesa ou um estado de exceção, que é o conceito geral que nós usamos na ciência do direito constitucional. E, portanto, é por isso que todo o cuidado é pouco com um estado de crise que afeta a Constituição. E muitas vezes nós temos que chegar lá. Claro que se uma crise como esta se pudesse resolver apenas ao nível do direito administrativo ou apenas ao nível do direito civil, ficaríamos todos satisfeitos. Mas o problema é que este tipo de crise só pode ser resolvida se houver a suspensão de certos direitos e se os Estados puderem ter poderes especiais de intervenção para que ela seja rapidamente resolvida e debelada. E, portanto, é por isso que o estado de exceção tem esta delicadeza. E mais do que isso, e nós estamos a pensar num estado de exceção que seja um estado de emergência, um estado de sítio, um estado de crise, em democracia, porque as ditaduras não precisam nada do estado de emergência ou estado de sítio, porque podemos dizer que as ditaduras não conhecem a diferença entre o direito da normalidade e o direito da exceção, e o direito da crise, porque as ditaduras transformam a exceção na normalidade, vivem sempre em exceção. Porquê? Porque nas ditaduras os direitos estão suspensos ou estão muito limitados, não há separação de poderes. Portanto, também o estudo do estado de exceção, ou do estado de sítio, do estado de emergência, conforme os nomes que os institutos tenham por estes vários países, este mecanismo, este instituto, precisamente só faz sentido em democracias. Aliás, este livro que eu agora publiquei até tem como subtítulo uma perspectiva do constitucionalismo democrático, porque é isso mesmo, porque não vale a pena estudar o estado de exceção nas ditaduras porque ele não tem qualquer significado. É um instituto que não faz sentido a não ser dentro do Estado de Direito. E, portanto, qual é aqui o objetivo quando nós estudamos ou quando os políticos fazem uma Constituição e prevêem mecanismos de crise e nós, juristas e professores e advogados e juízes e procuradores, aplicamos e estudamos estes mecanismos? É encontrar um equilíbrio que às vezes não é fácil, que é o equilíbrio entre a eficiência e a normatividade. Por um lado, os mecanismos de crise devem ser sempre eficazes, portanto, devem ter força, ou pelo menos uma força suficiente para enfrentar a crise,
portanto, para terem instrumentos que consigam debelar a crise, mas também não pode ser uma força tão bruta ou tão brutal que seja feita sem qualquer controle e possa espezinhar os mais elementares direitos e princípios e, sobretudo, que se corra o risco de, a pretexto de se resolver uma crise temporária, se instalar uma ditadura que, evidentemente, não quer ser temporária, mas quer ser perpétua. Portanto, este é que é o grande drama existencial do direito de crise e da construção de crise, é ter aqui um equilíbrio delicado entre não ser demasiado forte para não permitir que tudo se transforme numa ditadura perpétua, mas também não ser demasiado fraco, que não sirva para nada e perante uma crise a declaração do estado de defesa, o estado de sítio não permite resolver coisa nenhuma e o Estado desapareça, vai colapsar perante a paralisação e a invocação de que o estado de crise não está previsto na Constituição e, portanto, não se pode fazer nada. Portanto, convém, tem havido aqui, é necessário aqui este equilíbrio. E este equilíbrio, aliás, tive a ocasião de estudar isto na minha tese de doutoramento, este equilíbrio foi um equilíbrio que foi muito estudado e há muitas soluções que foram sendo aplicadas ao longo do tempo. Porque numa primeira fase, quando as Constituições apareceram, as Constituições não queriam aceitar o estado de exceção, porque achavam que isso era uma coisa que punha em causa a legalidade constitucional e, portanto, aceitar a suspensão de direitos, nem pensar. Aceitar que possa haver concentração de poderes, então isso põe em causa um princípio fundamental do constitucionalismo, a separação dos poderes. Como é que agora, durante um estado de crise, vamos aceitar que provisoriamente o governo assuma todos os poderes, ou o Presidente da República assuma, digamos, uma globalidade de poderes. Portanto, numa fase inicial, o constitucionalismo liberal, sobretudo, não quis constitucionalizar, não quis receber estes mecanismos, mas depois percebeu que tinha que receber. E o facto de consagrar nas suas constituições mecanismos de crise, isso não significava que se transformava um Estado de Direito num Estado de torto ou de não direito. Significava era que na vida coletiva há momentos críticos, como na vida pessoal, como na vida das nossas empresas ou das nossas escolas, e em que perante circunstâncias que são de duração temporária é preciso agir de uma forma diferente daquilo que nós fazemos durante a normalidade. Portanto, esta é a lógica dos chamados estados de exceção, que é o conceito, o nome que se utiliza um pouco por todo o mundo, para mostrar estes instrumentos que permitem que a Constituição se transforme radicalmente, mudando algumas das suas regras, quer em matéria de direitos suspendendo-os, quer em matéria de competências, concentrando essas mesmas competências. Se nós fizermos uma viagem de direito comparado por todo o mundo, verificaremos que há muitos nomes, há nomes muito diversos. A França tem vários nomes, sobretudo há uma figura que foi inventada pelo General de Gaulle na Quinta República Francesa, a ditadura constitucional, que é o artigo 16, ou também os mecanismos anglo-saxónicos, que são os mais antigos, também o Riot Act, portanto as leis anti-motim, que no fundo já foram os primórdios de mecanismos de suspensão de direitos, ou também a Itália, ou a Espanha, ou a Alemanha. A Alemanha viu o famoso direito de necessidade, o not-rest, mas, portanto, também Portugal e o Brasil também têm os seus mecanismos digamos, de crise, para enfrentar a crise. E eu julgo que aqui pode haver três tipos de resposta. Há uma resposta mais forte de todas, que é a resposta de fazer funcionar mecanismos que estão na Constituição e que levam à suspensão de certos direitos e à concentração de certos poderes, ou ambas as coisas. E, portanto, aí é preciso uma declaração do estado de crise, um estado de exceção, tal como ele está previsto na Constituição. Isso está previsto em Portugal, como está previsto no Brasil. Mas, às vezes, pode não ser necessário chegar lá. Aliás, o Brasil penso que ainda não chegou a esse ponto. E vamos esperar que não seja necessário. E vamos ver o que é que o futuro nos dá. Que é, precisamente, combater essa crise com medidas legislativas que possam restringir certos direitos, que é o que vocês estão a fazer no Brasil, limitando a circulação das pessoas, ou acesso a certos estabelecimentos, ou fechando certos estabelecimentos em que haja uma maior concentração de pessoas, a chamada aglomeração de pessoas, ou, do ponto de vista da administração, para tornar a administração mais ágil, para comprar medicamentos, para comprar máscaras, para transferir pessoas que vão trabalhar mais com os doentes porque saem de outros lugares e vão trabalhar com os doentes, etc.
pode haver também mecanismos de simplificação e de agilização da atividade administrativa ao nível das várias administrações públicas, quer seja a federal, quer seja estadual, quer seja municipal. Portanto, há estes três respostas. Nós em Portugal temos isto tudo a funcionar ao mesmo tempo. Nós estamos neste momento na pendência do terceiro ciclo da declaração do estado de emergência. Nós temos dois mecanismos de exceção, o estado de sítio e o estado de emergência. Não há uma grande diferença entre eles, aliás, a diferença é mínima, mas o estado de sítio está mais virado para as crises sociais, neste caso uma crise social provocada por uma pandemia, portanto uma crise de ordem sanitária, enquanto que o estado de sítio está mais virado, porque implica uma intervenção ativa das Forças Armadas, coisa que não acontece no estado de emergência, está mais virado para o combate a causas de natureza política, golpes de Estado, revoluções, invasões estrangeiras, enfim, ataques à nossa soberania ou à nossa integridade territorial. Portanto, essa é a lógica do estado de sítio em comparação com o estado de emergência. E claro que o estado de emergência leva à suspensão de certos direitos, e foi isso que foi declarado num processo em que intervêm os órgãos de soberania e em que tem de haver digamos, uma harmonia e uma codecisão, no fundo é uma codecisão, entre a Assembleia da República, que autoriza, ou depois confirma se não estiver reunida, porque é um processo urgente e é a Comissão Permanente que decide, e depois o Presidente da República é que decide se declara ou não declara, com base no projeto que apresentou à Assembleia da República, para saber se a Assembleia da República concorda com as medidas que são enunciadas nessa declaração, que é um decreto presidencial, nessa declaração do estado de emergência. Portanto, em Portugal, a importância desta situação de crise leva ao ponto de ter a participação precisamente de dois órgãos de soberania, são os dois mais importantes órgãos de soberania, que são os órgãos também que são de soberania, que são diretamente eleitos, o Presidente da República e a Assembleia da República. Depois os efeitos são os efeitos de suspensão de certos direitos, que têm que ser especificados e digamos, reforçar os órgãos da administração e os poderes da administração. No caso do Brasil, que eu também estive aqui a ver, aliás, o Brasil também estudei na minha tese de doutoramento, no tal capítulo que antigamente sempre se estudava de direito comparado, hoje isso já não é bem moda, já se vai, enfim, as pessoas vão se esquecendo de fazer exercícios de direito comparado, mas são muito importantes. No caso do Brasil também tem dois mecanismos digamos, de exceção, além da intervenção federal. Eu agora não vou falar da intervenção federal. A intervenção federal pode ter razões políticas, como pode ter razões financeiras. Mas tem o estado de defesa e o estado de sítio. O mais leve é o estado de defesa, que precisamente corresponde ao nosso estado de emergência, porque tem precisamente por causa problemas, perturbações de ordem pública e paz social, na sequência de calamidades de grandes proporções da natureza, é o que diz o artigo 136, proémio ao caput da vossa Constituição, e depois enuncia poucos direitos que podem ser suspensos. Já o estado de sítio, previsto no artigo 137, já tem que ver com coisas mais sérias, uma declaração de guerra, uma comoção grave, uma repercussão nacional ou factos, digamos, que aos quais o estado de defesa, por ser mais fraco, se revelaria ineficaz. E, portanto, são estas as vossas figuras, digamos, federais de instrumentos de exceção, estado de defesa e estado de sítio. Julgo que até ao momento ainda não o declararam e não sei se não vão declarar, eu não quero agora também estar aqui a fazer intervenção na natureza política, mas sei que o Gustavo me disse isso, têm sido feitas, eu digo, têm sido tomadas medidas ao nível nacional e ao nível estadual, no sentido de limitar certos direitos. Mas o problema é que aqui que nós verificámos em Portugal é que as limitações eram de tal maneira necessárias que era necessário suspender direitos e isso só seria possível com uma declaração de estado de emergência. Eu neste momento estou na minha casa, eu não posso sair à rua para o motivo que me apetecer. Eu só posso sair à rua para ir à farmácia, para ir ao supermercado, os restaurantes estão fechados, para ir buscar comida takeaway, porque os restaurantes não estão a funcionar, ou para ir passear o cão, até tenho 2 cadelas, ou para ir fazer exercício, enfim, com um tempo determinado, e mais nada.
porque se a autoridade policial me encontra na rua e eu vou dizer que tenho outra finalidade que não estas, eu posso ser detido e isso é um crime de desobediência. Porque nós, neste momento, temos 3 deveres para 3 grupos de pessoas. As pessoas, são aquelas pessoas que estão infectadas, essas têm mesmo digamos, uma proibição absoluta de saírem de casa, digamos, estão no fundo presas, entre aspas, domiciliariamente, estão num confinamento domiciliário. Depois há um segundo grupo de pessoas, que são as pessoas mais idosas, acima de 70 anos, ou que tenham doenças que as tornam mais vulneráveis, cuja saída de casa é ainda mais restrita. E depois o terceiro grupo, no qual eu ainda me encontro, porque ainda não tenho 70 anos e não tenho uma doença grave, podem sair de casa por outras razões, mas numa lista de 13 hipóteses em que isso é possível. Uma delas é ir trabalhar, se não houver teletrabalho. Mas, portanto, mas há um dever geral que a Declaração de Estado de Emergência chama, um pouco eufemisticamente, de um dever geral de proteção. Mas é um dever geral de confinamento e quase de prisão domiciliária a que nós todos estamos sujeitos. E, portanto, essa é a lógica da nossa Declaração de Estado de Emergência. E porquê? Porque são vários os direitos que estão em causa e eu acho que é esse problema que se vai colocar no Brasil. Porque neste momento no Brasil não há propriamente uma proibição na liberdade de circulação nas ruas. As pessoas podem andar na rua. Em Portugal isso não é possível neste momento, nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Espanha. Não é possível sair para o espaço público para qualquer razão. Portanto, há um conjunto de limitações, ou, por exemplo, a proibição de sair, de entrar no território nacional. A proibição, o fecho de fronteiras, por exemplo. Ou a necessidade que o Estado tem de intervir nas empresas, por exemplo, os hospitais privados, requisitar hospitais privados e colocá-los ao serviço do sistema público de saúde para acudir aos doentes. E, portanto, o Estado não pode interferir na propriedade privada. É um direito constitucional. Mas se esse direito ficar suspenso, já pode, através de uma requisição temporária de equipamentos, de instalações e até de trabalhadores. Pode até ir buscar trabalhadores da função privada e alocá-los a uma necessidade de natureza ligada ao combate a esta pandemia. Portanto, há aqui um conjunto de direitos que foram suspensos e porque era necessário suspendê-los. Em parte, o direito de propriedade, a liberdade de circulação, a liberdade de entrada e de saída do território, a iniciativa económica, por exemplo, uma questão que aqui se tem discutido muito, eu às vezes falo disso, até houve a suspensão da liberdade religiosa do culto, porque as celebrações religiosas ficaram proibidas com aglomeração de pessoas, o que tem provocado alguma polémica, porque de facto a nossa Constituição diz que nem todos os direitos são suspensíveis, há uns que não são, e por acaso a liberdade religiosa é um deles, cuja suspensão não pode ser decretada, artigo 19, número 6 da nossa Constituição. Portanto, o problema que eu vejo no Brasil é que, se for necessário, porque eu acho que a pandemia está ainda no começo, os casos multiplicam-se a alta velocidade, quer casos de infecção, quer casos de mortes. Penso que, se for necessário decretar medidas de maior restrição da liberdade individual, não chega a fazer leis ao nível estadual, porque quando essas leis invadirem o espaço que é protegido por direitos fundamentais, como é a liberdade de circulação, como é o direito de propriedade, ou como é a liberdade religiosa, isso só pode ser possível com uma medida de estado de defesa ou estado de sítio. Mas aí também vejo outro problema, é que, olhando à vossa Constituição, no vosso caso, certamente por uma memória nefasta da ditadura militar, os direitos que a vossa Constituição permite que sejam suspensos são muito poucos. Enquanto que em Portugal os direitos podem ser todos, menos aqueles que são 6, que não podem ser suspensos, mas todos os outros podem, e não se diz um por um os que são todos os outros. No vosso caso é ao contrário, adota uma lista dos direitos, os poucos direitos que podem ser suspensos em estado de defesa e em estado de sítio. Por exemplo, no estado de defesa, aliás, nem se fala nunca em suspensão, fala-se em restrição. No estado de defesa é o direito de reunião, o sigilo da correspondência, o sigilo da comunicação telegráfica e telefónica, a ocupação de bens temporários e mais nada. Mas pode haver outros direitos cuja suspensão deva ser decretada ou seja necessário decretar. E, aliás, o mesmo se passa também
no próprio estado de sítio. Depois há várias questões, por exemplo, o caso do ensino. Neste momento o ensino deixou de ser presencial, portanto isto é uma perturbação grande no plano do ensino, mas os alunos têm direito ao ensino. Ora, o direito ao ensino foi suspenso numa certa modalidade, por exemplo, ou o direito ao uso de certos serviços públicos, os serviços públicos são encerrados, e portanto há aqui um conjunto, ou por exemplo o direito à privacidade, agora fala-se na questão da georreferenciação, isto é, de saber se pode, se a pessoa que é infectada, depois de estar curado ou uma pessoa suspeita, se pode o Estado perseguir essa pessoa através da geolocalização, através do telemóvel dessa pessoa. E se essa pessoa tem que dar o seu consentimento. É outro problema que também se pode colocar. Há uma série de questões de natureza jurídica que, a meu ver, só poderiam ser resolvidas pela declaração do estado de emergência e ao princípio, havia uma certa relutância, havia um certo receio de declarar por ser uma medida demasiado drástica, mas a verdade é que se percebeu que era necessário para que a repressão do combate à pandemia pudesse ser feito de uma forma eficaz e o mais completa possível. Bom, mas agora pensando um pouco no futuro, para terminar, e para ficar depois à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer. O que é que me parece que vai acontecer agora, digamos, a esta ordem jurídica que estamos a ver? Nós, no fundo, estamos a ver uma ordem jurídica. Estamos a ver 3 ordens jurídicas. Digamos que há aqui 3 coisas que estão a funcionar ao mesmo tempo. Há uma ordem jurídica da normalidade que se mantém. Há coisas que não foram alteradas, e ainda bem. Há coisas que só aparecem neste período de crise, é o chamado direito de exceção, que corresponde, no caso de Portugal, à declaração do estado de emergência, que só pode acontecer por ciclos de 15 dias, sendo renovado ou não. Nós já vamos no terceiro período, no terceiro ciclo de 15 dias. E depois há um direito que pode ter vários nomes, um direito transtemporal, ou um direito intertemporal, ou um direito de interseção, que são aquelas normas que são criadas por causa da crise, mas que não vão desaparecer logo que a crise terminar. Vão ficar durante meses ou até anos. São normas que se destinam a relançar a economia e a mudar e a dar apoio à sociedade, à saúde, à educação e a outros setores, e que não são medidas de curta duração, mas são medidas de longa duração, mas ainda assim são medidas que não são da normalidade, porque ainda tem uma dimensão, digamos, faz uma interseção entre o direito da normalidade e o direito da exceção. Portanto, digamos que é um terço uns anos, um direito que fica entre a normalidade e entre a exceção. E claro que isso vai ser muito problemático, porque o que é que tem sucedido? Fora do quadro de exceção, porque no caso brasileiro ainda não estamos nesse quadro, o que é que está a acontecer? O legislador vai começando a legislar à medida que se vai lembrando das coisas que aparecem. E, portanto, acabamos por ter aqui um legislador que entra no casuísmo. Agora são os transportes, amanhã são os meios de comunicação social, depois são os museus, depois são as escolas, depois são as universidades, depois são os índios, depois são os pobres. E, portanto, começamos a ter um conjunto de medidas avulsas, digamos, que começam a jorrar de uma grande profusão, que têm um problema de não se saber quanto tempo dura e de nós não sabermos a sua coerência interna. E, portanto, isto também, sabem que o direito é uma ordem jurídica que tem que ter 2 características. Tem uma unidade lógica e uma unidade valorativa. E, portanto, nós corremos aqui o risco de criar uma ordem jurídica, digamos assim, de interseção entre a normalidade e a crise, que não é carne nem é peixe e que suscita as maiores dúvidas do ponto de vista da sua legitimidade, sobretudo em razão do princípio da igualdade. E, portanto, é preciso estar atento. Eu diria que no caso português não é estar atento agora, porque as medidas foram decretadas como outra imperfeição, mas penso que até as autoridades têm agido bem. Mas é preciso estar atento, é quando o estado de emergência terminar, como é que nós vamos viver, e se é justo que possamos viver numa situação em que a fatura vai ser paga por todos os cidadãos, ou pelo menos por aqueles que pagam impostos, os que não pagam impostos não pagam nada, portanto, porque o Estado vai ter que gastar dinheiro e vai ter que ir buscar dinheiro a algum lugar, não é? Portanto, vai buscar dinheiro ao bolso dos cidadãos contribuintes
portanto, vai aumentar as receitas e vai diminuir também as despesas. As despesas correntes administrativas são muito viscosas, é difícil reduzi-las, mas certamente que as despesas de investimento e de capital são logo as primeiras que são suspensas. Professor Bacelar. Vou só terminar ainda. Portanto, no meio disto tudo, o que é que me parece? No meio disto tudo, aliás, em correspondência com aquilo que disse o professor Gustavo, esta crise, além das repercussões que tem na ordem internacional, exigindo uma maior cooperação entre os países, esta crise também vem, no fundo, mostrar que o Estado é sempre indispensável. E, portanto, afinal, os neoliberais que achavam que podíamos viver sem Estado, ou que podíamos viver num Estado mínimo, enganaram-se rotundamente. Portanto, os grandes derrotados desta crise mundial são as visões neoliberais em relação ao Estado, que queriam acabar com o Estado de Providência. Essas visões ficam absolutamente derrotadas pela evidência das coisas. E também ficam derrotadas as visões que, no plano internacional, encaravam a segurança como uma segurança político-militar, o que é que agora emerge na esfera das relações internacionais. Verdadeiramente aquilo que as Nações Unidas criaram em 94, que é a segurança humana. A segurança humana que não é só a segurança político-militar, mas é a segurança também sanitária, o bem-estar, a segurança ambiental, a segurança na saúde, a segurança energética, tudo isso agora vai ser realmente necessário. Portanto, ressaltando que, ao nível das relações internacionais, vigora agora uma nova, se vai subsistir uma nova dimensão da segurança, que já não é uma segurança feita pelos Estados, que vão comprar equipamentos militares e que estão preocupados com o terrorismo, porque este vírus, que realmente não respeita as constituições nem os direitos fundamentais, o vírus não conhece nenhuma constituição, este vírus é muito mais perigoso do que qualquer atentado terrorista e basta ver aquilo que está a acontecer um pouco. Portanto, penso que era isto. Há depois consequências na nossa vida pessoal. Eu acho que no caso dos professores universitários, para os cursos mais pequenos, acho que agora a telescola vai certamente ficar para sempre. E, portanto, vai haver uma diminuição do trabalho escolar presencial, assim como muitas empresas vão também começar a ter o trabalho dos seus trabalhadores a partir de casa, poupando espaço nos seus escritórios e, portanto, fazendo com que os trabalhadores trabalhem em casa e eles próprios em casa tenham os escritórios que as empresas tinham de pagar em edifícios e assim vão reduzir também os seus custos. Portanto, há aqui um conjunto depois de elementos que vão acontecer. Há também aspectos que têm a ver com a convivência social. Isto vai nos distanciar fisicamente, mas vai nos aproximar ciberneticamente. Pode ser bom, pode ser mau, mas vamos ver, digamos, as consequências que tudo isto vai ter. Portanto, esta primeira intervenção e muito gosto, e agora estou à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela exposição, né? Temos aqui no nosso chat aqui várias... O seu microfone está fechado, professor Bacelar. Sim. O seu microfone está dando uma pequena interferência por alguma razão, alguma coisinha ligada, alguma ventoinha do computador. Deve ser. Isso. Ele está parecendo um vento... deve ser aqui um vento forte que assobia. Subia, embora esteja em casa, mas há aqui um vento realmente... Agora melhorou. Melhorou sim. Ótimo. Obrigado. Sim. Muito bem, vamos lá então. Voltou. Mas eu vou falando, isto pode ser que eu consiga... Eu acho que tem a ver com o próprio computador, deve ser a ver tudo. Ok, então tá bom. Professor, temos aqui, primeiro, diversos elogios aqui no nosso, no nosso chat, com os quais nós concordamos, óbvio. Né, professor Rodrigo? Sempre muito bom ouvir as suas considerações. Né? A primeira questão que talvez merecesse aí uma abordagem, o senhor até chegou a tocar nesse assunto aí muito rapidamente. Durante todo o nosso programa de mestrado, doutorado, a gente sempre discute o pano de fundo de qual que é o tamanho do Estado, né?
qual a melhor forma de se lidar, se é um Estado liberal, mais enxuto, né? No sentido de mais mercado, menos Estado. Há os defensores de um Estado maior, mais aparelhado. O Brasil passa por essa discussão até num nível ideológico extremamente complexo, vamos dizer assim, mas a gente tem visto que o socorro realmente tem vindo do Estado. Uns mais, outros menos. O Estado é sempre o Estado que protege, não é? Exato. Então, a gente fala que a Europa foi sujeita aí a um desmonte do Estado social durante décadas, por conta desse mundo globalizado, essa economia e o mercado avassalador. A pergunta que se faz é o seguinte: Estado-nação, colaboração dentro aí de uma espécie de uma constelação pós-nacional, será que isso é apenas uma idealidade ou será que o futuro exige estados fortes, estados que precisam, de fato, proteger o cidadão, principalmente no que diz respeito à questão de saúde pública, que é uma discussão no mundo inteiro. A gente vê que os sistemas de saúde estão solapados. Nós temos outros problemas, que é problemas de assistência social, dentre tantos outros direitos sociais que, em regra, são teorizados em um Estado mais amplo e que me parece que, diante dessa situação, nós vimos aí uma importância grande desse Estado mais forte, provendo principalmente aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que precisam realmente de um aporte. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E, claro, existem estados que as condições são muito diferentes. Você não pode comparar, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, né? O próprio Estados Unidos com países africanos. Claro. Enfim, o que vai ser do Estado e o que esperar, né? Claro, não quero nenhum exercício de futurologia, Sim. nem mesmo nenhum tipo de profecia. Será para onde nós caminhamos em relação a essa dimensão, hein? Sobre isso há muita conversa, até há pessoas que dizem que isto foi o vírus foi enviado por Deus e há assim digamos, umas visões apocalípticas. Realmente, enfim, isso não sabemos. Deus, em princípio, não quer o mal de ninguém, não é? Portanto, o vírus tem sido enviado por Deus. Agora, o que é que me parece, o que é que esta crise também nos faz ver as coisas? É que é curioso que esta crise não põe em causa, digamos, a política, digamos, os poderes públicos, que esses poderes eles existem, mas é uma crise que obriga, no fundo, os Estados a repensar algo que é de elementar, que é a saúde de todas as pessoas, de pobres e de ricos, de velhos e de novos, e, portanto, no fundo, esta crise vem mostrar que, afinal, a saúde das pessoas é talvez um dos bens mais preciosos e é um dos direitos mais preciosos que nós temos. E é onde, precisamente, há uma maior desigualdade entre os cidadãos, não só nos países pobres, que têm fracos sistemas de proteção social e de proteção na saúde, mas também os países ricos, também há graves assimetrias nessa matéria. Portanto, isto, no fundo, vem mostrar que não tem havido investimentos na área da proteção social, na área social, tem havido na área militar, nesse tipo de coisas, e que, de facto, a necessidade da proteção das pessoas do ponto de vista da sua saúde, que é uma coisa tão óbvia, mas que foi necessário que houvesse uma pandemia com estas proporções para mostrar o caráter óbvio dessa proteção e desse direito. E eu acho que isso é que veio pôr à tona realmente essa necessidade. No fundo, tornando isto até quase, digamos, uma questão de natureza humanitária, não humanitária no sentido de uma consequência de uma guerra, mas humanitária como um bem precioso que não escolhe fronteiras, que não escolhe idades, não escolhe ricos e pobres, não escolhe profissionais, etc. E, portanto, tudo isso parece-me que é muito interessante da perspectiva do Estado, de não só confirmar um Estado social que deve ter, digamos, um papel muito importante na proteção da saúde, seja diretamente, seja indiretamente,
mas no fundo o Estado, nesta grande crise, é o Estado que fica no fim, é a única estrutura que pode ajudar os cidadãos, porque as empresas vão à falência, os restaurantes fecham, os transportes param, os bancos também não vão à falência, portanto as pessoas ficam no desemprego. Quem é que fica, qual é a instituição que fica para garantir o funcionamento da economia e o bem-estar dos cidadãos? Tem que ser o Estado. E, portanto, o Estado como Estado de garantia, digamos, claro que aqui é um Estado de garantia numa crise aguda, mas vai ser o Estado, uma vez mais, que durante um certo tempo terá, digamos, a necessidade de intervir com mecanismos, digamos, de relançamento da economia e com subsídios sociais para minorar todas as consequências nefastas que esta pandemia veio provocar, e dizem que isto se vai repetir, por cima. Isso já não sei, capaz de ser futurologia. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, também mostra que no plano da cooperação internacional andamos muito preocupados com o terrorismo, mas, ora, aqui está uma razão para que a cooperação internacional também possa aumentar precisamente nesta área em que ela, de facto, se revela necessária, que é a área, digamos, uma área humanitária, de uma segurança humana, da saúde, e em que, precisamente, a saúde é algo que é universal, porque o corpo humano é igual em toda a parte, as doenças são comuns em todos os continentes, pode haver uma outra doença, digamos, específica de certas regiões, como são as doenças tropicais, mas este vírus, por cima, não é um vírus tropical ou não tropical, porque acontece em todos os lugares do mundo, e, portanto, mostra também que aqui é uma área em que pode haver uma universalização dos esforços da cooperação internacional, e, portanto, penso que isso é um aspecto muito interessante, que pode, no fundo, redirecionar as relações internacionais, digamos, deixando que elas sejam relações de um predomínio político-militar, para tornar as Nações Unidas, embora elas já tenham esse papel, porque há uma Organização Internacional de Saúde, como sabe, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e acho que tem sido objeto de algumas críticas, não sei se é que quanto algumas não são injustas, que precisamente tem que ter mecanismos reforçados e, porventura, por ser uma estrutura ainda muito fraca, não conseguiu tomar as medidas necessárias para alertar os países logo no início em que a pandemia estava a começar e, portanto, alertar os países da Europa e depois, mais tarde, a África e muito bem, Gustavo. Mais questões que queiram colocar? Professor, temos várias perguntas aqui. Desde já, né, agradeço pela sua exposição, né, que tirou várias dúvidas, inclusive essa questão que muitas vezes nós nos colocamos, né, é estado de exceção. Né? Aqui no Brasil, quando a gente fala em estado de exceção, a gente, né, treme nas bases. Não sei se o senhor compreende essa expressão, quer dizer que ficamos muito aflitos, porque a gente lembra da época da ditadura. E o senhor muito bem colocou que o estado de exceção, né, na sua visão, né, é o estado de anormalidade. Né? É o estado dentro do constitucionalismo democrático, mas há uma normalidade. Né? E até eu acho que é o objeto aí do seu livro, né, demonstrando aí toda a eficiência e a normatividade dentro dessa anormalidade, dentro desse estado de exceção. O que né, a gente tem várias perguntas, eu só pensei algumas aqui, né, mas alguns me chamaram a atenção, que eu acho que é um problema que nós vamos ter aqui, com relação às relações de trabalho. A Ana Paula Mello, ela fez esse questionamento aqui, a gente está passando por um momento de transformação, né? Eu sei que aí em Portugal vocês tiveram aí o estado de emergência, né? O Congresso aprovou o estado de emergência, e aqui no Brasil, não. Né? A gente teve algumas, como é que eu vou dizer, algumas recomendações, não é? Para que nós ficássemos em casa, para que nós não saíssemos, então é uma situação diferente. Mas, por outro lado, eu acho que a situação aí em Portugal é uma situação mais rigorosa, não é? Por conta desse estado de emergência. Então, estamos todos em casa, estamos todos trabalhando em casa. O senhor acha que as relações de trabalho, professor, vão mudar, né, depois desse período? O senhor acha que teremos aí esses trabalhos remotos
A gente conversou com relação aos livros, né, os livros digitais. Né? Nós também, e eu particularmente, tenho um pouco de rejeição a livro digital, prefiro o físico, né, o livro. E, ao mesmo tempo, também, né, eu prefiro trabalhar no meu local de trabalho, né, e não em casa. Como é que o senhor vê aí essas relações de trabalho aí em Portugal? Como é que as pessoas, como é que os portugueses verificam essa questão? É uma questão complexa, porque o facto de trabalhar em casa significa também, muitas vezes, o acentuar das desigualdades sociais. Para trabalhar em casa é preciso ter um computador, é preciso ter uma internet que funcione bem, depois é preciso ter condições, porque as pessoas estão em casa, podem ter crianças ou não têm crianças, mas trabalham em casa, as crianças também estão a estudar. Estão todos aqui, tá? Já passaram por um e-mail. Quer dizer, é uma situação complicada, mas eu penso que o teletrabalho é algo, nós aqui dizemos teletrabalho, ou trabalho remoto, é algo que agora se redescobriu para muitas empresas e até ao nível das universidades, das escolas. Penso que há pouco estávamos a falar, um professor que tem, por exemplo, poucos alunos, tem 3 ou 4 alunos, não significa que vá à universidade ter aulas presenciais com 3 ou 4 alunos, pode fazê-las pela plataforma Zoom. Ou, por exemplo, ainda ontem e anteontem, participei em 3 provas de doutoramento em Moçambique, 3 novos doutores em Direito na Universidade Católica de Moçambique, em Nampula. E participei aqui em Lisboa através da plataforma Zoom. Portanto, e, aliás, o Presidente de Júri estava na Beira, o candidato estava em Nampula, mais um arguento, o outro estava em Maputo, eu estava em... Portanto, como vêem, e correu muitíssimo bem, fizemos as nossas contribuições, ele respondeu, portanto, tudo na maior das perfeições, portanto, isto também vai, certamente, permitir, nesse aspecto, uma maior democratização do acesso ao conhecimento, sem dúvida, vai diminuir custos, porque para eu ir a Belo Horizonte fazer uma palestra, tinha-me de convidar e andar de avião, assim já não é preciso. Eu aqui no meu gabinete posso fazer uma palestra para 100 ou 1000 pessoas, já não é preciso ir aí, embora com muita pena de não estar a frequentar os bares de Belo Horizonte, e ter a excelente companhia que eu sempre tenho nessa cidade, que é a cidade que mais vezes visitei do Brasil, até hoje. E, portanto, acho que vai ter uma série de consequências. Depois pode haver consequências nefastas, uma saturação, digamos, um burnout. As pessoas vão também trabalhar durante o fim de semana. E quando há pessoas que trabalham na empresa, no fim de semana não estão na empresa, não podem trabalhar, não abrem e-mails, mas agora em casa já não vai ser assim. Portanto, a pessoa tem que ter uma grande disciplina para não estar sempre a trabalhar, para não trabalhar mal com a desconcentração que vai provocar a família, os amigos ou as tarefas de casa. Portanto, penso que vai haver um duplo efeito, vai haver efeitos bons e maus. Vamos ver como é que isto depois vai funcionar. Mas há coisas que vão ficar. Eu penso que, por exemplo, ao nível universitário, as aulas online nunca mais vamos deixar de as fazer. Ou provas académicas com pessoas de vários países, nunca mais vamos deixar de as fazer. Nunca mais. Já fazíamos um pouco por Skype, já tinha participado algumas vezes, com alguma dificuldade, mas agora com estes novos sistemas e essas novas plataformas muito mais sofisticadas, penso que isso agora vai ficar para sempre. Aliás, nós em Portugal até aprovámos um diploma que diz que todos os órgãos da administração pública podem deliberar por via eletrónica, por videoconferência. Já não é preciso a presença de ninguém em nenhum lugar. Portanto, a maioria, o quórum de 3 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas, conselhos de administração, os institutos públicos, etc., podem, eu próprio, como presidente do Conselho Científico da minha faculdade, da Universidade Nova, já fizemos dois conselhos científicos, eu aqui, neste gabinete, com todos os colegas online, com 25 colegas online, através da plataforma Zoom. Portanto, e deliberamos uma série de coisas, aliás, fica tudo até gravado, nem é preciso fazer ata, e, portanto, não há coisa mais verdadeira e transparente do que a utilização dessas novas tecnologias. Portanto, isso, de facto, há males que vêm por bem, como se costuma dizer, acho que há coisas que vão ficar e que vão ter uma grande vantagem. Mais questões? Estou a ver aqui várias questões aqui no chat, temos aqui várias questões. Tem várias questões aqui no chat, eu não sei se o professor está acompanhando, né? Sim, algumas. Ao mesmo tempo que o senhor tem aí a oportunidade para poder... Há uma aqui que é curiosa, há uma que pergunta os estados previstos na Lei de Base da Proteção Civil, que é o estado de alerta, de contingência e de calamidade. Eu
isso já tinha estudado a minha tese de doutoramento há 21 anos, pelo menos o estado de calamidade não pode ser decretado, porque era um estado decretado só pelo governo e implicava a suspensão da liberdade de circulação e a requisição de propriedades. Isso não é possível sem estado de emergência. É o Luiz Henrique. Sim, é um efeito que se repercute na ordem constitucional e, portanto, tem que ser através há uma taxatividade na suspensão, que só pode ser suspenso, o efeito suspensivo só pode ocorrer num contexto de um instrumento de exceção que seja declarado nos termos da Constituição. Portanto, não pode ser um estado de calamidade apenas aprovado pelo governo, porque o governo não tem a legitimidade política alargada que tem uma decisão conjunta do Congresso, nossa Assembleia da República, e do Presidente da República. Isso parece-me óbvio. Depois há aqui outra pergunta sobre a chamada geolocalização, não é? A georreferenciação. É um assunto que agora se está aqui a colocar. No fundo, há duas questões que vão ser aqui colocadas para o futuro. Por um lado, o uso das máscaras, para o futuro, agora, futuro dos próximos meses. Digamos, diretamente ligado à pandemia. Obrigar as pessoas a usar máscaras em todos os lugares, em lugares públicos. Há pessoas que não vão querer, porque ou dizem que se viola a liberdade individual. E, por outro lado, também aquilo que se está agora a dizer, que é as pessoas que estão infectadas ou que são suspeitas, através do telemóvel, as autoridades poderem informar as pessoas que estão por perto delas para se afastarem delas, porque elas, de facto, são portadoras do vírus e, portanto, são um foco de contaminação. Também é uma outra medida, que é uma medida que, se for com o consentimento da pessoa, ainda admitiria discutir. Agora, sem o consentimento, não me parece que seja possível. Porque isso é uma norma que restringe, não restringe a liberdade de circulação, mas restringe a privacidade, porque a pessoa vai num autocarro, toca o telemóvel, o celular das pessoas que estão à volta, a menos de 2 metros, a dizer que eu estou infectado. Isso provoca uma perturbação muito grande na convivência social e na minha liberdade e no modo como eu ando e não saber que os outros os outros não têm que saber que eu tenho aquela doença e que são um fator de risco e, portanto, as pessoas que se aproximam de mim, o telemóvel apita a dizer que estão a menos de 2 metros de mim e que vão ser contaminadas por mim. E, portanto, isto é uma coisa um pouco estranha, mas é uma medida que está a ser neste momento estudada e penso que já existe em alguns países. O caso da Coreia do Sul já existe essa medida, se não em Singapura. Mas, portanto, isso envolve depois a utilização das centrais dos telemóveis para esse efeito. Portanto, é um assunto que eu não sei bem em que termos ele vai ser colocado, porque, no fundo, há os dois lados. Há o lado da pessoa que é infectada e que consente dizer aos outros que se afastem porque estão infectados, digamos que quase faz lembrar o tempo da lepra, não é? E depois os outros que recebem, mas ao receberem também alguém soube que eles estão próximos da pessoa que está contaminada e, portanto, também a pessoa que recebe a informação que é para a proteger, mas também fica com a sua privacidade perturbada porque fica-se a saber onde é que ela está. A verdade é essa. Portanto, há uma georreferenciação. Pessoal, agora com o estado de emergência, né, que foi decretado em Portugal, a Corte Constitucional Portuguesa ela recebeu alguma demanda nesse período? Não. Questionando algum ato do governo? Não. Não, o que nem está previsto que eu possa fazer. Até devo dizer que eu também estudei isso, não estudei muito na minha tese de doutoramento, mas é um assunto que se estuda. A declaração do estado de emergência pode ser fiscalizada do ponto de vista da Constituição, porque é um ato normativo. Mas isto é a primeira vez que acontece. Nós só tivemos um estado de sítio na altura de 25 de novembro de 75 e, portanto, desde então até hoje, esta é a única vez que aconteceu uma declaração de estado de emergência. E, portanto, não, neste caso não houve nenhum pedido, mas é natural porque eu acho que até aconteceu uma coisa muito curiosa, que muitos portugueses, no fundo, anteciparam-se à própria decisão política e até clamaram pela declaração antes mesmo dela ter sido tomada pelos políticos que até nem queriam numa primeira fase que ela fosse decretada, mas no fundo foi um clamor social a pedir as medidas para que as pessoas também se protegessem de uma forma, digamos, uniforme, mas não está prevista nenhuma fiscalização preventiva, não houve, mas eu acho que vai haver muitos conflitos. Quais são os conflitos agora que estão a aparecer? São as pessoas que são despedidas, porque as empresas fecharam, são despedidas, são dispensadas,
vai haver despedimentos ilegais de trabalhadores, claro está, vai haver pedidos de indemnização ao Estado, o Estado que ocupou, que pediu camas, pediu ventiladores, pediu instalações hospitalares privadas, vai ter que indemnizar essas empresas privadas, não vai chegar a acordo certamente na indemnização, porque vai haver uma disputa, vai haver um litígio, portanto, isso por um lado. Depois, por outro lado, há toda aquela questão dos subsídios que são atribuídos aos trabalhadores independentes, etc., às empresas que fecharam, aos restaurantes, mas esse problema depois é saber, os subsídios não são nunca para todos, há sempre alguém que vai ficar fora dos subsídios e, portanto, há um problema de desigualdade de tratamento e de injustiça na equidade da distribuição desses mesmos subsídios. Penso que essa é outra questão também que se vai colocar. Portanto, essa é uma questão que está em cima da mesa. Mais dúvidas? Professor, temos algumas questões aqui. Tem uma pergunta interessante aqui, eu vou simplificá-la. No final dela é o seguinte: qual o futuro das relações de trabalho? A gente tem aqui no Brasil aqui a CLT, né? Nós já tivemos aqui algumas reformas no governo passado. Agora tivemos também uma medida provisória que flexibilizou certa medida aí, somente na relação de emprego no intuito do empresário ter sido pego absolutamente de surpresa e não conseguir suportar a manutenção de emprego, pequenas empresas e etc. Nós temos áreas aqui atingidas, a área do turismo, restaurantes. É verdade, o turismo, então... Então, a pergunta o que ocorre com esse sistema de proteção do trabalhador após essa crise? Bem, é evidente que aqui o empregador também não pode fazer milagres, porque se as pessoas estão em casa, não vão ao restaurante, não consomem, digamos, o consumo desceu drasticamente, as pessoas não vão aos shoppings, não fazem compras, não andam de carro, não consomem combustível, não saem de casa, para dar um conjunto de atividades que, evidentemente, ficam paralisadas. E penso também que uma empresa, se não produz, como é que vai continuar a manter os custos de produção se não tem produção? Esse milagre não existe. Então, como a gente concilia a questão do isolamento social com a questão da volta ao trabalho e as atividades convencionais aí, para que a economia não entre em colapso também? Sim, não, mas isso é difícil. Portanto, aí tem que ser, evidentemente, o Estado tem que ser um Estado que seja um Estado incrementalista com medidas de relançamento da economia, portanto, fazendo lembrar o crash, enfim, de 1929, por razões diferentes, mas temos que voltar às teorias keynesianas da economia, portanto, o Estado tem que, através de uma redistribuição da riqueza, com incentivos fiscais ou subsídios diretos à produção e às empresas, portanto, apoiar e compensar as empresas, portanto, forçando que elas recontratem os trabalhadores ou mantenham os seus salários, pagando até uma parte dos seus salários, até que a economia volte gradualmente à situação de normalidade. Digamos, aqui os setores mais afetados, que são trágicos, é o setor do turismo, os hotéis estão vazios, e a aviação. Agora ninguém anda de avião. Os aviões estão todos estacionados no aeroporto de Lisboa. E, portanto, um avião, como sabem, tem que estar sempre a andar todas as horas. Só para o tempo de fazer o transbordo de passageiros. Um avião é para andar sempre, 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 sempre. Agora imagina o que é um avião, que é um aparelho caríssimo, não é? Que não dá qualquer rendimento. Está parado no aeroporto há 3 semanas. As empresas de aviação estão todas falidas. Como é evidente. Portanto, isso é uma coisa muito complicada de como é que isso se vai resolver. Portanto, em contrapartida, há, apesar de tudo, outras profissões que agora até melhoraram bastante. As empresas de informática, que instalam a internet na casa das pessoas, as pessoas que fazem da Uber, que fazem a distribuição dos alimentos do takeaway, as pessoas agora não saem de casa e, portanto, pedem a comida aos restaurantes e vêm os estafetas, digamos, vocês chamam o motoboy, não é? Que vai levar as coisas a casa. Portanto, também pode haver outras profissões que, em contrapartida, podem até melhorar substancialmente.
Já agora, em matéria de criminalidade, mas só um dado curioso. Há uma diminuição da criminalidade. Agora já não há assaltos a residências porque as pessoas estão dentro da residência. Não é verdade? Mas, mas há um crime que tem aumentado. Qual? A cibercriminalidade, o cibercrime. Que agora as pessoas estão em casa. E a violência doméstica também, professor? Sim, talvez também. Sim, também pode acontecer, porque agora as pessoas não podem queixar, não podem sair. Violência doméstica, os cibercrimes praticados pela internet. Porque agora as pessoas expõem mais a sua vida, usam mais a internet para tratar dos seus assuntos, da sua vida, de tudo, pagamentos, comunicações privadas, não vão ao ATM, mas fazem pagamentos por home banking. Portanto, agora a vulnerabilidade da economia financeira na internet agora é muito superior, porque o fluxo é todo feito a partir de computadores e as pessoas não têm experiência de terem segurança num computador pessoal. As pessoas usam o computador para coisas ligeiras, para trocar mensagens, trocar fotografias e tal, para cumprimentar as pessoas, mas não para trabalhar ou para ter acesso a serviços que implicam um alto grau de segurança. Professor? Sim. Eu vou caminhando aqui para a minha última pergunta. Rodrigo, depois, se quiser, pode fazer a sua, mas eu vou fazer uma pergunta mais aberta aí, talvez há um interesse dos participantes, que é o seguinte. Ela vai ser uma via de mão dupla, tá? O que esperar da Europa depois dessa pandemia? Quer dizer, a União Europeia, como ela sai disso? Sim. E na visão de vocês é o seguinte, o que se espera do Brasil, né? O maior país aqui da América do Sul, que já vinha com uma economia extremamente debilitada, sofre aí críticas de falta de planejamento do mundo inteiro, e a gente vive aqui também um momento difícil, porque o presidente não se entendia com o ministro da Saúde, que não se entende com o ministro da Justiça, uma dificuldade de diálogo, uma briga entre poderes, vamos ver, Europa e Brasil. Como é que é a visão de vocês sobre isso aí? Três coisas. Em relação a Portugal, tem sido curioso, e penso que isso até tem sido referido até em jornais de outros países. Tem sido curioso que, havendo uma maioria e uma oposição, aliás, o governo até não tem maioria absoluta na nossa Assembleia da República, tem sido realmente importante que o principal partido da oposição, o Partido Social Democrata, tenha apoiado genericamente as medidas de exceção que foram decretadas. Portanto, isto é, os partidos responsáveis não usam as medidas de emergência para fazerem crítica política. Olá, tudo jóia? Para fazer a chicane política. Portanto, isso penso que é muito importante e isso é uma prova de maturidade democrática e de responsabilidade por parte do digamos que esse tipo de crítica é deixada para os partidos mais radicais, então esse é um aspecto que é ao nível da Europa, a Europa hoje está muito dividida, porque há países que não querem abrir os botões à bolsa e não querem apoiar outros países. Depois há um conceito em relação aos países do Sul, e até houve um célebre Conselho Europeu de há 2 semanas, em que houve uma intervenção muito infeliz do primeiro-ministro holandês, dizendo que antes de estar a dar dinheiro aos países mais afetados, tinha que se fazer uma investigação porque é que a pandemia tinha chegado às proporções que chegou, por exemplo, na Itália, porque a Itália de todos os países da Europa foi aquele que foi mais atingido. Embora seja dos maiores, o maior é a Alemanha, que tem 80 milhões, a Itália tem 60 milhões de habitantes, e foi realmente o país que foi mais atingido e em que as medidas tiveram menos eficácia e talvez se tivesse aplicado um pouco mais tarde do que estava previsto. Mas, portanto, então, esse primeiro-ministro holandês foi muito infeliz porque não queria, de facto, achava que a Itália tinha culpa, digamos assim, da situação grave, gravíssima, em que é o país da Europa que tem mais número de mortos e tem maior número de casos, digamos, de Covid-19, julgo eu. Logo a seguir eu penso que está a Espanha, embora a Espanha, e a França também, a França tem 60 milhões, a Espanha tem 45 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões, 10 milhões e meio. Mas, portanto, isso de facto torna. É necessário que a Europa tenha que intervir, ou através da emissão de dívida pública, que isso acho que está fora de questão, mas tem que ser através de uma subsidiação às empresas, embora também isso seja uma coisa difícil, porque, como sabe, a Europa
digamos, o PIB europeu da União Europeia é muito baixo, é um PIB de 2, 3% do PIB europeu, portanto também a Europa nunca terá muito dinheiro para dar, embora haja uma moeda única, mas não tem dinheiro para dar, digamos, não pode fazer a substituição direta às próprias empresas, não tem essa capacidade. Alguma coisa fará, será sempre insatisfatória, alguns dirão que não fazem porque não pode, outros porque não quer, mas há um outro risco ainda associado a isto, é que esta crise pode tornar, e eu aí tenho as minhas reservas, pode acelerar o processo europeu rumo a uma federalização. E eu acho que isso é completamente insensato, porque a Europa nunca pode ser uma Europa federal. A Europa tem muitas diferenças. O Brasil é um país igual, o português fala-se em todos os Estados brasileiros. Na Europa nós temos 22 línguas oficiais, na União Europeia, que são 27 Estados-membros. E a Europa toda são 54 países. Mas só línguas oficiais na União Europeia, que tem 27, são 22. Portanto, vejam bem a diferença que há entre os povos europeus, com histórias muito diferentes e com muitas guerras na sua história, muitos conflitos, e religiões diferentes, línguas diferentes, e até etnias diferentes, etc. Portanto, julgo que não sou nada defensor de uma Europa federal, mas penso que esta crise pode dar argumentos aos federalistas para retomarem um processo de federalização da Europa que já foi tentado com a chamada Constituição Europeia, que foi rejeitada, mas penso que esse assunto pode ser visto dessa forma. Em relação ao Brasil, eu não queria realmente adiantar muito sobre a realidade da política brasileira, que conheço bem, não queria adiantar muito. Eu percebo um pouco o dilema brasileiro, também é o nosso. É que, digamos, não podemos matar o doente com a cura, não é? Portanto, isto é, se vamos aplicar muitos medicamentos, a dose é de tal maneira elevada que matamos o doente com o objetivo de o curar. Então tem que haver aqui um equilíbrio entre medidas de restrição, com certeza, à atividade para evitar, digamos, o avanço da pandemia, mas não podemos fechar o país, não podemos fechar a economia, não podemos fechar o país, digamos, às quatro chaves, não podemos paralisar o país. E, portanto, esse é que é o grande dilema, portanto, arranjar uma solução intermédia em que, de facto, manter as coisas o mais possível a funcionar, mas protegendo, evidentemente, o direito à saúde e o direito à vida das pessoas, as pessoas mais vulneráveis. Depois, digamos, no meio disto tudo há também dificuldades de evidência científica sobre o que é o vírus, porque o vírus também, entretanto, vão-se sabendo coisas novas, o vírus está em mutação. Antes dizia-se que o vírus era menos letal, mas era mais letal do que o da gripe, embora se soubesse que ele era mais transmissível do que o vírus da gripe. Portanto, também, ao princípio, estávamos com informações erradas a esse respeito. Agora também não se sabe se a pessoa que já teve o vírus se pode outra vez, se fica imunizada ou não fica imunizada. Sabe-se que as pessoas podem ter o vírus, mas 80% dos casos as pessoas nem sequer sabem que tiveram o vírus, porque são chamados assintomáticos, não têm sintomas. Se calhar pode ser o nosso caso, já tivemos a gripe e não sabemos. Já tivemos o vírus e não sabemos. Mas, portanto, há coisas novas, dizem também que o vírus deixa sequelas no cérebro e no coração, não sabemos. Portanto, eu penso que isto só se vai resolver quando houver uma vacina. Eu penso só com a vacina que isto se vai resolver. Até lá nós temos que realmente aguentar e o Brasil tem que procurar esse equilíbrio entre manter o mais possível o país a funcionar, mas proteger as pessoas, de facto, de comportamentos de risco que possam potenciar, digamos, o espalhar de doença. E é curioso, por exemplo, que esta doença tem afetado mais os mais velhos, mas as crianças não. Curiosamente, são raros os casos, raríssimos, aliás, de mortalidade nas crianças e nos jovens. Mas o problema não é o problema das crianças, é que as crianças depois transmitem o vírus também aos mais velhos, aos pais ou aos avós com quem vivam. E, portanto, é por isso que as escolas devem estar fechadas, pelo menos para já, por causa desse problema do contágio. Não tanto as crianças em si, mas o fator de contágio que elas próprias podem, digamos, ser desse ponto de vista. Aliás, estou a ver aqui uma notícia, que o Brasil vive o pior dia de sempre do Covid e atingiu 400 mortes hoje. Tem aqui uma notícia de última hora. O Brasil hoje atingiu o maior número de mortes por dia, não é? De Covid-19. Ainda não estamos sabendo aqui, não. Bom, pelo menos eu não. Mas eu tenho aqui uma notícia daqui de um jornal online português. Esta notícia está a ver aqui em Portugal, nós sabemos primeiro do que os brasileiros no Brasil. É provável. É provável, não é? Sim, Professor senhor, mais Rodrigo. questões. Professor Rodrigo.
Eu tenho que arranjar Não, aqui o Gustavo. computador, realmente há aqui uma ventoinha qualquer que às vezes começa a funcionar, tenho que ver o que é que se passa com isto, pode ser uma ventoinha ou uma função que está a trabalhar, mas realmente há aqui um ruído de fundo, de facto, peço desculpa por isso. É por isso que eu falo um pouco mais alto, que é para tentar abafar esse ruído de fundo da ventoinha. Mais dúvidas? Professor, eu, assim, a gente fica até pesaroso de te interromper, porque, né, são muitas as questões e são, né, a gente sempre curioso de saber, né, Sim. do constitucionalismo aí, como é que as coisas se passam aí em Portugal, ainda mais nesse momento. Eu, né, na verdade, assim, estou super satisfeito, né? A gente poderia ficar aqui mais horas, não é? Podemos fazer outro webinário, talvez para a semana, se quiser, ou daqui a 15 dias, em função da evolução das coisas aí. Mas eu acho que vocês vão chegar ao estado do fim. Pois é, eu, assim, né, nós só temos que agradecer, né, Gustavo? Acho que, Claro. até pelas perguntas, a gente conseguiu, pelo menos, concatenar várias perguntas que foram feitas, não respondemos a todos, mas, como o senhor mesmo disse, a gente pode fazer, posteriormente, aí, um novo encontro, né, a gente sempre contando com a sua gentileza. O professor só podia falar de novo do seu livro, né? Eu acho que O livro chama-se O Estado de Exceção no Direito Constitucional, é um livro com 300 páginas, está à venda na livraria Almedina Brasil em formato de e-book, e é um livro que tem duas partes. Tem uma parte teórica que explica o que é o Estado de Exceção, o tal Estado de Exceção como mecanismo de defesa da Constituição, que procura o equilíbrio entre ser eficaz, mas também ser limitado, ser controlado democraticamente. E depois há várias modalidades, vários nomes, e depois qual é o regime português, neste caso é diferente do brasileiro, mas há uma parte aqui teórica, que é uma parte de teoria geral, que tem todo o interesse para o Brasil. Aliás, o vosso regime do Estado de Sítio e o Estado de Defesa é muito parecido com o nosso Estado de Sítio e o Estado de Emergência. O nosso Estado de Emergência é o vosso Estado de Defesa, o nosso Estado de Sítio é o vosso Estado de Sítio com o mesmo nome. Embora haja algumas ligeiras alterações, mas no fundo é a mesma lógica. É a lógica que o estado de emergência é mais suave do que é o estado de sítio, mais suave quer nas causas, quer nos efeitos. Mas, portanto, penso que esta obra foi uma obra que eu agora fiz em tempo recorde, foi refazer um pouco uma tese de doutoramento que tem 1.600 páginas. Aliás, que vai agora ser editada em e-book, não em papel, porque eu seria incapaz, mas a editora vai demorar mais tempo, porque é de estar a paginar. E eu também não vou mexer no texto, embora já hoje tenha uma maneira de escrever diferente que tinha há 22 anos. E até em alguns aspectos mudei um pouco de opinião, mas uma coisa é uma obra de investigação, outra coisa é uma obra que esta é uma obra um pouco mais prática, digamos assim, do conhecimento das coisas. Mas é porque eu acho que já agora uma curiosidade. Um dos argumentos da minha tese de doutoramento foi o atual Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi membro do júri e foi um dos argumentos, foi o primeiro argumento da minha tese de doutoramento. Portanto, ele agora, ao declarar o estado de emergência, pela terceira vez, certamente terá lido a minha tese e terá lido as críticas que ele fez para considerar a melhor maneira de fazer a declaração do estado de emergência. Com certeza. Eu acho até que no seu livro, professor, a gente teve algumas perguntas aqui que até a gente não fez, com relação ao problema da Corte Constitucional, a verificação da inconstitucionalidade prévia. Eu acho que alguns questionamentos, eu acho que foram colocados, que, né, nós não temos tempo mais para questionar. Sim, a grande dificuldade, agora vamos terminar, a grande dificuldade de tudo isto é a questão da urgência, porque se nós vamos estar à espera que o Tribunal Constitucional decida se é constitucional ou não, já o país desapareceu, já o país colapsou, e portanto é muito difícil de aceitar uma fiscalização prévia de um tribunal num ato de emergência. Tem que ser imediatamente aplicado e a melhor fiscalização é feita a posteriori, não é a priori. E, portanto, esse é que é o problema de fundo. É por isso que não há fiscalização preventiva da declaração, nem pode haver, nem teria qualquer lógica. Claro que depois, mais tarde, se os órgãos de soberania declararam mal ou violaram direitos que não podiam ser suspensos, depois submetem-se às responsabilidades, crime de responsabilidade, responsabilidade civil, mas isso é lá com eles. Mas, portanto, não parece que faça sentido haver uma fiscalização prévia das medidas de emergência. Isso é contra a natura, dada, digamos, a natureza necessária e urgente da própria realidade. Mas eu sei que no Brasil não tem sido assim. O Brasil, eu sei que o Supremo Tribunal Federal tem resolvido com urgência certos assuntos. Penso que houve uma questão relacionada, enfim, houve uma medida tomada pelo Presidente Bolsonaro que foi considerada, penso que foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal, se não estou em erro. Não é verdade? Corrija-me, já agora, Rodrigues.
houve uma medida... Eu digo mais, pessoal, porque, na verdade, alguns questionamentos, né, eu acho que as pessoas que quiserem aprofundar no seu livro, Sim, aqui nós tivemos vários questionamentos no Supremo Tribunal Federal, porque aqui não foi, né, como eu disse, aqui não houve uma declaração, né, de um estado de emergência, e no caso nosso, um estado de defesa, né, que não houve, então ocorreu esses questionamentos no Supremo, até mesmo com relação à uniformização nacional ou não, né, se deixaria cada estado ter a sua política, e foi essa que foi a decisão do Supremo. Né? Então, assim, a gente aqui, obviamente... Mas eu acho que correm o risco, se me permite a opinião, eu acho que vão ter que reforçar as medidas de restrição da liberdade individual, e eu acho que certas medidas têm que ser aplicadas coercivamente, porque até agora estão numa fase que nós estávamos antes da declaração de estado de emergência. Mas essas medidas podem ser aplicadas, ou pode haver necessidade de as aplicar com mais dureza, e isso tem que ser um ato formal do poder político que determine essas normas, e não ser por boa vontade das pessoas, porque há pessoas que não têm boa vontade, outros têm, e isso vai gerar muita desigualdade nas empresas. Há patrões bonzinhos que vão continuar a pagar o salário e há outros que não pagam o salário quando o trabalhador está em casa. Vai haver uma quantidade de conflitos que vão aparecer de toda a ordem nos próximos meses. E eu acho que o problema não é agora, o problema é daqui a uns meses. Sim, claro. É porque, pessoal, nós tivemos aqui, né, pela Constituição do Estado, né, nós estamos no Estado federal, né, aí diferentemente aí de Portugal, que é um Estado unitário, então nós tivemos vários questionamentos, né, diante dessa medida, das medidas tomadas pelo governo central, uma vez que os estados têm as suas autonomias. Né? Então, foram questionados no Supremo Tribunal. Como eu disse, né, nós não tivemos aqui um estado de defesa. Mas eu acho que, mas há uma coisa, é que os estados não têm autonomia. É que os direitos fundamentais são iguais em todos os estados. É claro. E eles estão na Constituição Federal, não estão nas constituições estaduais. É claro. Portanto, se o problema é a necessidade de tomar medidas que afetem a eficácia dos direitos fundamentais que estão na Constituição Federal, isso não pode ser feito por medidas estaduais. Tem que ser feito por medidas federais. Porque é preciso, porque se as medidas estaduais forem feitas e que estejam a perturbar certos direitos de circulação, direitos de propriedade, direito à privacidade ou direito à liberdade que estão na Constituição Federal, as medidas estaduais são todas inconstitucionais, porque violam a Constituição. As constituições estaduais, geralmente, elas preservam os mesmos ditames da Constituição Federal, né? Então, mas houve esses questionamentos, mas agora a gente já passamos para uma outra fase, vamos aguardar aí o pós-coronavírus, né, professor? Então, agora, assim, pode ser necessário chegar lá, podem, com estas medidas, digamos, conter o vírus e não ser necessário fazer a declaração do estado de emergência. Oxalá isso seja possível, porque será sempre menos grave. Agora, mas depois o que há vai haver um conjunto de leis que vão ficar dispersas, com soluções discrepantes. Uns estados mais ricos dão mais dinheiro, os estados mais pobres dão menos dinheiro, mas as pessoas têm todas a mesma dignidade, têm mesmo todo o direito ao tratamento. Portanto, os estados mais ricos vão aguentar mais empregos do que os estados mais pobres. O Estado vai dar mais dinheiro, porque tem mais dinheiro para dar. Portanto, é um problema de igualdade, de cidadania, que vai colocar, digamos, neste contexto de crise, ou neste contexto pós-Covid. Essa aqui é a questão de fundo. E isso pode levantar problemas também de igualdade e de tratamento entre os cidadãos brasileiros. Essa é uma questão também que se vai colocar. Depois há uma dimensão que não nos compete, há uma dimensão, digamos, extra-jurídica, que é saber como é que se relança a economia, problemas psicológicos das pessoas, das famílias, das pessoas que não se podem encontrar, as escolas, o ensino, eu tenho 2 filhos, o ensino à distância não é a mesma coisa que o ensino presencial, o rendimento não é o mesmo, as horas não podem ser as mesmas, como é que se faz os exames? Os exames online podem ser objeto de fraude, na área da educação, é um problema sério. Na área do desporto, nós vamos todos aqui engordar uns quantos quilos, estamos fechados em casa, na área do desporto, na área, portanto, da economia, algum conjunto de matérias. Muito bem.
eu tenho que agradecer, eu vou, né, fazer os meus agradecimentos aqui, Gustavo, antes de você. Primeiramente, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Acho que nós precisamos marcar esse evento aqui posteriormente, né, passando esse contágio aí, essa privação, né, e espero que o senhor venha aqui, né, fazer uma palestra presencial, né, será um grande prazer recebê-lo aqui. Gostaria de agradecer, né, aos colegas da Advocacia Geral da União, né, os advogados da União, os procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, aos procuradores do Bacen e aos servidores de uma maneira geral. Fizemos uma ampla divulgação, né, desse evento. Claro, né, tivemos um curto prazo para fazer a divulgação, mas espero que no próximo a gente tenha aí um período maior para fazer as divulgações, porque nesse tipo de evento, é um evento que tem vários interessados, a comunidade jurídica em geral tem interesse nesse tema. Então, assim, eu só tenho que agradecer a presença de todos, né? E vamos aguardar um próximo evento. A gente vai fazer, como eu disse, com antecedência, juntamente com o IDCT, um grande parceiro, o IDCT. Estamos juntos aí há bastante tempo, né, Gustavo? Então, assim, essa parceria, que ela continue, que ela seja frutífera aí, né, nos próximos eventos que virão, né? A gente já está programando uns outros eventos aí, e contando sempre aí com o Gustavo, né, na presidência do IDCT, com a equipe dele, e eu também contando com a equipe da escola, né, todos muito prestativos, e com os palestrantes também, gentilmente convidados e sempre aceitando os nossos convites. Gustavo, muito obrigado, né, e obrigado a todos. Bom, eu também gostaria aqui de agradecer cada um dos participantes desse webinário, né? Muito bom tê-los aqui participando. Gostaria de também fazer menção aí a essa parceria com a escola da AGU, muito profícua, muito boa. A gente caminha sempre muito juntos aqui e, portanto, eu acho que a gente tem que seguir nessa parceria. Isso aí é, de fato, muito importante. E agradecer ao professor Bacelar, amigo, e com quem eu tive aí oportunidade de estudar, trabalhar, frequentar as aulas, frequentar as faculdades todas, né, junto aí com o professor. É sempre muito bom relembrar esses momentos das discussões, os debates, e agradecê-lo pela sua gentileza, pela sua fidalguia, um português aí muito ligado ao nosso Brasil aqui e aos países de língua portuguesa, de um modo geral, né? E o senhor sabe, né, professor, eu também tenho sangue lusitano e como tal, né, carrego essa bandeira junto, embora tenha nascido no Brasil, mas minha família é portuguesa, e isso para mim também é sinal de um saudosismo importante, né, porque eu acho que esses dois países têm muito ainda a construir, né, juntos. Então, meu muito obrigado pela sua presença, pela sua aula. O senhor está de parabéns, como sempre. E até um outro momento. Né? Obrigado também. E as maiores felicidades, quer à Escola da AGU, quer também ao Instituto de Defesa, Cidadania e Transparência. E vamos pensar numa próxima ocasião. E também agradecer à Thaís, também, que foi sempre inexcedível na sua preocupação para a divulgação deste webinário e todos os contactos também que ela também fez. Agora, só um pormenor aqui do meu gabinete. Isto é uma estátua da Justiça que estava no gabinete do meu pai. O meu pai era advogado, tem uma estátua da Justiça que vocês ficam aqui a ver. Eu acho que é uma estátua bastante bonita. E este quadro aqui atrás é um quadro moçambicano, precisamente. Portanto, não é um quadro. É um quadro abstrato, não é um quadro. É um quadro de um pintor jovem chamado Citoy, um quadro moçambicano. Da próxima vez que o Brasil tem que vou pôr a bandeira brasileira. O link do livro, professor, é bom que todos saibam, está aqui no nosso chat, as pessoas... O do Brasil tem aqui a Constituição. Né? Pois bem, eu estou aqui atrás, aqui também. Então, muito obrigado, um grande abraço e até breve. Obrigado.
Também vou desligar. Bom. Abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.